Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Chegamos na sexta-feira com 5 minutos de café, palavra e oração. E você sabe que o tema da semana é aprender. E da onde nós tiramos esse tema? De Filipenses capítulo 4, quando Paulo, preso em Roma, diante de tantas necessidades, precisando de recurso para a sua manutenção ali dentro, e agora Paulo não se desespera, Paulo não se revolta, Paulo não nega a sua fé, e Paulo simplesmente tira daquele momento que ele viveu muitos aprendizados. E o quarto e último aprendizado que Paulo tira para a sua vida, como eu disse para vocês, serve também para nós nos dias atuais que estamos vivendo. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo todo mundo conhece, até quem não é evangélico, quem professa outro tipo de fé, faz parte de outra religião, conhece esse versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba que Paulo está dizendo que ele pode e em quem pode, ou através de quem ele pode. Ele está se referindo ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus. Eu posso todas as coisas naquele. Ele mostra que pode, ele mostra através de quem ele pode e quem o fortalece. Mas o que é interessante neste quarto e último aprendizado? O que Paulo aprendeu? Bem, ele aprende que o que não nos destrói, nos fortalece. Queridos, esse texto é tão lindo, e quantas pessoas usam esse texto, coloca ali no adesivo no seu carro, posso todas as coisas naquele que me fortalece, usa esse versículo para várias situações da sua vida. Realmente esse versículo é muito lindo, mas para que Paulo pudesse escrever, criar esse texto, usar esta fala, Paulo traz uma bagagem de grandes aflições. Quando você olha lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, e se você for do versículo 23 até o 27, você vai ver por que Paulo disse que ele podia todas as coisas. Paulo, ele se coloca diante dos ministros do evangelho naquela época. Algumas dessas pessoas o perseguia constantemente, diariamente, continuamente. E Paulo diz: vocês são ministros do evangelho? Eu também sou. Só que eu já passei por muitos trabalhos, já trabalhei muito na obra do Senhor, muitas vezes eu fui açoitado, já levou para mais de 200 ou mais açoites, chicotes, depois foi açoitado com várias, que eram umas madeirinhas finas, uns cipós que quando batia no corpo causava aqueles calombos horríveis. Paulo passa por naufrágio. Paulo, e não foi só alguns naufrágios. Paulo começa a dizer, dentro aqui de 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 23 ao 27, um monte de situações no qual ele viveu, através de falsos cristãos, falsos irmãos, pessoas que eram seus compatriotas, que na verdade não honravam o Deus no qual serviu. Paulo, ele começa a trazer para a gente uma relação de tanto sofrimento, de fadiga, de trabalho, de vigílias, muitas vezes, e ele fala de sede, de jejum e de fome e frio. Hoje em dia a pessoa, um crente, qualquer probleminha que ele passa, ele já começa a colocar Deus na parede, já questionar se Deus realmente existe, porque está passando a necessidade, porque não conseguiu pagar o seu boleto, porque o aluguel está atrasado, porque não pagou a conta de luz, de água, e que Deus é esse. Irmãos, Paulo passa por isso e trocentas vezes pior. E Paulo aqui, ele não está dizendo: isso acabou comigo, eu não quero mais servir a Deus, estou cansado desse Deus, eu larguei uma vida boa para sofrer e padecer na mão desse Deus. Não, queridos, e diante disso tudo que Paulo passa, Paulo, ele não foi destruído. Paulo não, ele não diz: olha, isso acabou comigo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições, eu não tenho a mínima capacidade de continuar o meu ministério. Paulo não está falando isso. Toda essa trajetória
tudo que Paulo viveu, irmãos, claramente parece que Paulo vai morrer. E houve até uma situação em que Paulo apanhou tanto que eles pensaram que Paulo estava morto. Colocaram Paulo num cesto e tiraram Paulo daquele local como se fosse para sepultar. E de repente, irmãos, eles viram que o apóstolo Paulo estava vivo. Sabe por quê? Porque o que não nos destrói nos fortalece. Hoje você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, tem que empregar o verbo no tempo certo, porque alguém pode fazer uma leitura diferente lá para a delegacia da parte de você. Você percebe como é que a coisa tá se esmiuçando? Então entenda que a gente possa ter essa resistência espiritual que Paulo teve, porque aquilo que você está vivendo, que você está passando, aí isso não é para destruir você, isso vai te fortalecer ainda mais. Por isso o apóstolo Paulo, diante de tudo que passa, consegue escrever 1/3 do Novo Testamento, quase a metade, e nós somos hoje muito abençoados porque esse homem percebeu que aquilo que não o destruía o fortaleceu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que aquilo que não nos destrua, que nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até segunda, se Deus quiser.